Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estou aqui de volta com o professor Joseone Silva para mais um programa, para mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. O EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas apologéticas, sobre os mais variados temas, e temos estudado até aqui várias lições a respeito da Trindade e da Cristologia. E hoje vamos estudar um novo assunto. Hoje nós vamos estudar na lição de número 9, a lição que tem como título quem é o Espírito Santo? Então, este é o assunto que vamos estudar nesta lição. Quem é o Espírito Santo? A lição de número 9 será estudada presencialmente em nossas classes de escola dominical no dia 2 de março de 2025. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E a verdade prática declara o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, e também no capítulo 16, versículos 7 a 14. Estamos aqui na companhia do professor Joseone Silva. A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Amém, pastor Fábio, obrigado. Mais uma lição desse programa maravilhoso. Que Deus venha nos ajudar. Temos também aqui alguns objetivos da nossa lição. Nosso objetivo, nosso primeiro ponto, nosso primeiro bloco, é mostrar o Espírito Santo como consolador. Nosso segundo bloco, o segundo tópico, é correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E nosso tópico 3, o bloco 3, é identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Tema bastante maravilhoso. Nossa palavra-chave é o Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, o assunto de hoje é sobre a pneumatologia. Estudamos várias lições na área da cristologia. Cristologia é a parte da teologia que estuda a respeito de Cristo, de Jesus, a sua natureza, obra, etc. E no caso do estudo do Espírito Santo, nós chamamos de pneumatologia. Então, a pneumatologia é a parte da teologia que estuda a doutrina do Espírito Santo. Nós já temos aprendido em lições anteriores que o único Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, é uma trindade, é um único Deus subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente a respeito da pessoa do Espírito Santo. E a nossa palavra-chave é Espírito Santo. E o Espírito Santo, para início de conversa, meus irmãos, ele não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma força impessoal e ativa de Deus, como pregam os testemunhas de Jeová. Mas a Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa que contém, que possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. O tópico 1 da nossa lição fala sobre o Consolador. Esta palavra Consolador é uma palavra atribuída por Jesus ao Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus disse assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês
para sempre. Então, este outro Consolador que Jesus ia mandar para que estivesse com a igreja é para sempre. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. Então, o Espírito Santo é o vicário de Cristo aqui na terra, é o substituto de Jesus. E o interessante, meus irmãos, é que quando a Bíblia diz, né, e lhes dará outro consolador, então Jesus disse, prometeu que ia enviar outro consolador para que estivesse conosco. E a palavra grega que é traduzida por outro, aí neste versículo de João 14,16, é halos. E halos significa outro da mesma natureza, outro da mesma espécie, outro da mesma qualidade. Não é héteros, porque a palavra héteros no grego significa outro, é diferente, outro que não é semelhante, é outro diferente. Mas foi usado aqui a palavra grega halos, mostrando que o Espírito Santo é uma outra pessoa, é diferente, distinta de Jesus, mas que é da mesma espécie, da mesma natureza, do mesmo naipe, da mesma qualidade. Então, isso é muito importante. Se o Espírito Santo fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente, né? E não semelhantes. Então, halos, aqui neste versículo, significa outro do mesmo tipo. Hétero significa outro de tipo diferente. Então, professor Joseone, a gente já vê aqui que para substituir a Cristo na mesma intensidade, da mesma forma, teria que ser uma outra pessoa que estivesse no mesmo nível, e teria que ser uma das pessoas da Trindade, que é o Espírito Santo. Isso mesmo, pastor Fábio. A identidade do Espírito Santo, como nós bem sabemos, ela é revelada em todas as Escrituras, como nós vimos nas lições passadas a respeito disso. Então, isso mostra que, desde os tempos apostólicos, a igreja já defendia Pai, Filho e Espírito Santo. O mais interessante que o senhor falou aí de héteros, que denota outro de natureza diferente, mas quando a gente vê o termo paracletos, como o autor ele se refere aqui para o Espírito Santo como consolador, não só como consolador, mas também como advogado, como ajudador, como intercessor, que aparece em todas os livros de joaninos, né? Então, ela aparece não só apenas para identificar um diferente, mas um da mesma espécie, indicando o quê? A continuidade do ministério de Cristo pelo Espírito Santo. O termo que se refere ao Espírito Santo, como nos dicionários, como na língua portuguesa, afirmam que se trata de uma pessoa que defende ou protege alguém, como está escrito aí. Então, o termo paracleto vem daquela posição, né, que é parar, ou seja, está ao lado de alguém. Quando a gente coloca isso no português, vai dizer que está ao lado de, ou seja, Cristo disse, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar um da mesma espécie. É tanto quando Cristo nasce, o seu nome é Deus conosco. Ele sempre estaria com a gente. E agora, tanto a palavra Kalel, chamar, convocar, que essa palavra também significa defensor, advogado, auxiliador, e o termo mais se referente aqui é consolador. Então, consolador, ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer o quê? A lembrar o que o Filho ensinou para testificar dele. Isso João menciona isso lá em João capítulo 15, verso 26. E a promessa do Consolador sempre apontou, sempre vai apontar para a doutrina da Trindade, embora outros pensem que é uma força ativa, uma força misteriosa, mas não. Ela compartilha a mesma essência divina de Cristo. Como o senhor falou, Alon é um da mesma espécie, da mesma substância, tanto do Pai como do Filho. Então não tem por onde se sair por alegando que o Espírito Santo é uma força ativa, impessoal. Então, deixa bem claro, Alon implica a identidade, natureza e reforçando o quê? Que o Espírito Santo é uma pessoa divina.
Isso mesmo, meus irmãos, para substituir a pessoa de Jesus Cristo, para substituir a pessoa divina de Jesus, teria que ser uma outra pessoa divina, que é, nesse caso aí, o Espírito Santo. Tem 3 capítulos no Evangelho de João que são capítulos pneumatológicos por excelência, que são os capítulos 14, 15 e 16. Então, no capítulo 14, 15 e 16 de João, Jesus fala bastante sobre o Espírito Santo e Jesus chama o Espírito Santo de Paracleto, a palavra grega, né, que significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, aquele que está ao lado para ajudar. Então, esse termo Paracleto, que em algumas traduções bíblicas traduz por consolador, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos de João, sendo 4 vezes no Evangelho de João, referindo-se ao Espírito Santo, e uma vez em 1 João, referindo-se a Jesus. Então, por exemplo, aqui em João 14 e 16, em João 14 e 16, Jesus falou: E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Outro Paracleto, outro da mesma natureza, da mesma espécie. No versículo 26, Jesus diz que esse Consolador é o Espírito Santo. Então ele diz assim: mas o Consolador, mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Somente uma pessoa onisciente poderia ensinar aos discípulos, à igreja, todas as coisas que Jesus ensinou. Então, Jesus identifica o Paracleto, o Consolador, como o Espírito Santo. João 15, 26, Jesus mais uma vez se referiu ao Espírito Santo como Consolador, dizendo: Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Observe, irmãos, a relação íntima entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou enviar a vocês o Espírito Santo da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai. Então, a Trindade, as 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em conjunto. João 16 e 7, Jesus disse: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, João já usa a palavra Paracleto para se referir a Jesus Cristo, e a Bíblia normalmente traduz esse termo como advogado, dizendo: meus filhos, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um paracleto, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é o Consolador, ele é uma das 3 pessoas da Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo, como diz no auxílio doutrinário aqui da nossa lição bíblica do Mestre, o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. O Espírito Santo é Deus em toda a sua plenitude e, por isso mesmo, é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Então, todos os atributos divinos, exclusivos de Deus, que ocorrem na pessoa do Pai e do Filho, também ocorrem na pessoa do Espírito Santo. Professor Joseone, no tópico 2 da nossa lição, fala sobre a deidade ou divindade de Jesus, os atributos
perdão, a deidade ou divindade do Espírito Santo, atributos do Espírito Santo e obras do Espírito Santo. Então, nós observamos aqui que a Bíblia, do mesmo jeito que chama Jesus de Deus, chama também o Espírito Santo de Deus. Os mesmos atributos divinos, exclusivos de Deus, que ocorrem na pessoa do Pai e do Filho, também do Espírito Santo. O que é que o tópico 2.1 revela para nós? É importante, pastor Fábio, porque o senhor deixou claro aí sobre os escritos joaninos a respeito do Espírito Santo, já mostra essa deidade, né, que tem o Espírito com o Pai e com o Filho. Então, essa divindade do Espírito Santo, ela é revelada na Bíblia de maneira em que os nomes de Deus e Espírito Santo, eles sempre aparecem de formas alternadas, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, é essencial que alguns textos que o autor mostra aqui, a gente possa comparar, fazer um compartilhamento entre a essência da natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, no Antigo Testamento, a identidade do Espírito Santo, como Deus, é claramente evidenciada. Em Juízes, a gente lemos que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, pessoalmente se apossou de Sansão. E o mais interessante, quando nós lemos lá em Juízes 14:6, quando o Espírito Santo se apoderava de Sansão, a gente vê que ele fazia proezas. Então, o Espírito Santo, ele agia de forma alternada em cada um dos homens. Por exemplo, quando o Espírito Santo se apossou de Bezaliel, para quê? Lá em 1 Samuel capítulo 13, para que ele pudesse fazer o templo de Josué, para ser um líder, para substituir. Para Davi, quando se apossava, Davi tinha aquelas conquistas, aquelas vitórias. Então, essa interação entre o Espírito Santo mostra que esses dois termos usados, tanto com Deus como com o Espírito Santo, é confirmado diretamente a divindade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Em relação também é observada, quando a gente evidencia que o Espírito Santo ele possui atributos pessoais e características de Deus, do próprio Deus. Por exemplo, santo, eterno, onisciente, onipresente, ele é soberano. E no Antigo Testamento vai mostrar justamente isso. Quando em Juízes capítulo 16, verso 20 ainda, que depois de Sansão ele foi traído por Dalila, o texto afirma que não sabia que já o Senhor tinha tirado dele, ou seja, o Espírito Santo, como a sensibilidade que ele tem divino, ele não permite até que o homem tenha uma alternância de pecado, porque se ele é o próprio Deus, e Deus, ele, em aplacar sua ira, daquela época, ele retirava o seu espírito e foi o que aconteceu com Sansão. E Sansão, ele tinha um espírito maravilhoso quando Deus fazia com ele, que ele fazia as suas proezas. E o autor deixa bem claro aqui que a deidade do Espírito Santo, com seus atributos, mostra que o próprio Deus, ele usava a figura de homens para comparar o quê? A sua deidade, que o próprio Deus, o próprio Espírito, era pertencente ao Javé, ao Deus de Israel. E ele faz essa comparação para que o Espírito Santo, ele fosse Deus e comparado ao Pai. Isso é bem interessante nas cartas do Antigo Testamento, a sua divindade. Padre, professor Joseone, inclusive também no Novo Testamento, nós observamos textos bíblicos em que o Espírito Santo é chamado de Deus. Por Isso, exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, lá naquela passagem lá que fala sobre Ananias e Safira, isso, observe aqui, meus irmãos, capítulo 5 de Atos, versículo 13, dizendo: Então Pedro disse, Ananias, por que você me permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Observe no versículo 3 que Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Só aí já revela que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que Pedro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Mas observe, meus irmãos, que no versículo 4, ah, Pedro chama o Espírito Santo de Deus. Então isso. diz assim, capítulo 5, versículo 4 de Atos dos Apóstolos. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, observe aí a palavra Espírito Santo e Deus
sendo usada de forma intercambiada. Então, o Espírito Santo é chamado de Deus aqui em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, veja que o apóstolo Paulo diz lá aos irmãos da igreja de Corinto: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui Paulo estava falando da igreja coletivamente e dizendo que a igreja é o santuário de Deus, ou seja, a igreja é comparada a um templo no qual Deus se faz presente, a um templo onde Deus se faz presente. Então, Paulo diz: olha, Deus se faz presente no meio da igreja de Corinto, Deus habita na igreja de Corinto. E aí, na parte B do versículo, ele diz: e que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, ele diz que o Espírito de Deus é divino e que habita no meio da igreja. E nós vemos, meus irmãos, conforme o tópico 2.2 da nossa lição, que a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, da Isso. mesma forma como já aprendemos em relação a Jesus. Então, assim como o Pai e o Filho são onipotentes, o Espírito Santo também é onipotente. Assim como o Pai e o Filho, eles são criadores, eles criaram todas as coisas, o Espírito Santo também é criador. Assim como o Pai e o Filho são onipresentes, o Espírito Santo também é onipresente. Assim como o Pai e o Filho são oniscientes, sabem todas as coisas, o Espírito Santo também conhece todas as coisas. Assim como o Pai e o Filho são eternos, eles são autoexistentes, eles existem por si mesmos, nunca teve início, nem terá fim, eles são eternos. O Espírito Santo também é eterno. Então, nós vemos aqui que atributos exclusivos de Deus, atributos exclusivos da divindade, atributos incomunicáveis, não compartilhados de Deus com os homens ou os anjos, também ocorrem na pessoa do Espírito Santo. E não somente, professor Joseone, em relação aos atributos, mas a Bíblia também diz que muitas obras exclusivas da divindade, coisas que só Deus faz, e a gente vê que o Espírito Santo também faz. Não é isso que diz o tópico 2.3 da nossa lição? Isso mesmo, pastor Fábio. É do mesmo jeito que o Senhor Jesus, ele foi, Deus efetuou as obras, do mesmo jeito com o Espírito Santo. Por exemplo, a gente lê lá em Lucas, capítulo 1, verso 35, a gente vê que o próprio Espírito Santo, ele é chamado de Todo-Poderoso, e chama a virtude do Altíssimo. E uma das obras que gerou era dar a vida eterna, mas só quem pode dar a vida eterna, a não ser Deus. Quando Jesus foi interrogado, ele falou isso. E o Espírito Santo, lá em Salmos também, diz que ele sonda nossos corações, mas só quem pode sondar os corações. Do mesmo jeito que Cristo sonda, o Espírito Santo também sonda. E uma passagem, pastor Fábio, que me chama bastante atenção, é 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 11. Ele diz assim, Paulo: mas está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou, ó, para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas ainda as profundas de Deus, porque qual sabe as coisas dos homens, senão as dos homens. O Espírito do homem que está nele, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, as mesmas obras que Deus concedeu ao Filho, Deus também concedeu ao Espírito Santo. E uma das mais interessantes, como o senhor já falou, ela está com a gente, o seu poder ilimitado, que nós somos templo e morada do seu Espírito, e esse poder, por exemplo, deixar bem claro, Davi, Miqueias, os discípulos, todos eles receberam o Espírito Santo, que esse Espírito Santo cada um fez as obras que o Espírito Santo concedia, que fazia lembrar todas as coisas, mas só quem faz lembrar, a não ser Jesus, o próprio Espírito Santo. E a Bíblia, ela é categoricamente em afirmar
que as obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo são justificadas em união com os três em uma só essência, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo. O Pai perdoou, o Filho perdoou, o Espírito perdoou. Deus deu vida eterna, Jesus deu vida eterna, o Espírito Santo deu vida eterna. Então, a Bíblia não tem como negar esta realidade nas Escrituras. Amém, irmãos? As mesmas obras que o Pai e o Filho realizou e realizam, o Espírito Santo também realiza. Então, para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou Jesus Cristo ali no ventre de Maria. O Espírito Santo dá a vida eterna, ele guia o seu povo. O Espírito Santo é o Senhor na igreja, ele é o santificador dos fiéis. O Espírito Santo habita nos crentes. O Espírito Santo é o autor, né, do novo nascimento, né? Nasceu da água e do Espírito, o Isso. milagre da regeneração é efetuado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo da vida, ele é o distribuidor dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala que tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles atuam na distribuição dos dons Os dons, isso. espirituais. Então, essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força ativa, mas é uma pessoa divina, é uma das três pessoas divinas que compõem a Trindade. Professor Joseone, o tópico 3 da nossa lição tem a abordagem aqui sobre heresias antigas e novas. Então, existem várias heresias que surgiram no passado que questionavam a pessoalidade do Espírito Santo, questionavam a divindade do Espírito Santo e outras bem atuais. Por exemplo, aqui no tópico 3.1 fala que no passado havia várias heresias nessa área. Por exemplo, os arianistas, né, aqueles seguidores de Ario que questionavam a divindade do Espírito Santo, também questionavam a divindade de Jesus e questionavam também a divindade do Espírito Santo. Então, Ario considerava que o Espírito Santo era uma criatura e não criador, né? O eunômio, né, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito Santo. Então, são muitas heresias que não têm a mínima fundamentação bíblica, né? Existiam também os tropicianos, que diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Os pneumatomarcianos, eles eram os opositores do Espírito, né? Eles negavam a divindade do Espírito Santo. Então, são heresias antigas que foram logo no início refutadas pela igreja, e foram combatidas pela igreja. Professor Joseone, mas na atualidade existe também alguns que ressuscitaram algumas heresias do passado. Então, quem são esses? Quais são os principais grupos religiosos ou o principal grupo religioso que nega a pessoalidade do Espírito Santo e que nega também a divindade do Espírito Santo? É interessante, pastor Fábio, que às vezes essas heresias antigas, elas se utilizam hoje com nova roupagem, né? É, Um textozinho aqui, outro acolá, para tentar encaixar as suas doutrinas. E isso a gente vê que na atualidade, essas antigas heresias, como abordada no contexto que o senhor falou aí, os arianistas, os tropicianos, tem até um nome difícil de falar, os pneumacianos, né? Continuam a influenciar certos grupos religiosos contemporâneos. Hoje, em atual, principalmente que recebe essa doutrina arianista, são as testemunhas de Jeová. Este grupo ele adota uma perspectiva semelhante a Diário, negando a divindade plena do Espírito Santo, tratando apenas ali como uma força ativa. Se a gente lê lá nas suas Bíblias, que é a tradução do Novo Mundo, que está aí a TNM,
vai dizer que, no princípio, o Espírito de Deus, que a nossa Bíblia fala, a força ativa de Deus pairava sobre a margem das águas. Então, a principal doutrina dessas crenças é propagar em que, em meio de suas literaturas, não tendo assim a Bíblia como sua única regra de fé, ao invés de reconhecer a forma plena, divina do Espírito Santo, como mostra nas Escrituras, porque a tradição que eles usam para mostrar que Deus, ou até o Espírito que é Ruach, né, que puxa o CH Ruach, como chama no hebraico, eles negam essa divindade. O Espírito Santo, para eles, na atualidade, a expressão da força da palavra é um Zé Ninguém. Ele não crê na pessoa divina do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Jesus disse, quando ele viesse, fazia lembrar o homem, seria nosso consolador, que estaria conosco para sempre, para lembrar as coisas que a gente fizesse pelo Senhor Jesus Cristo, eles negar isso, está negando a própria essência do Espírito Santo. Se a gente for ler as cartas de João, a primeira carta de João, a segunda carta, nos versículos 7 em diante, ele deixou bem claro que quem negar a humanidade de Cristo ou do Espírito Santo é esse tal já enganador. E mostra que esses grupos aí, Tabernáculo de Fé, que nega a doutrina do Espírito Santo, por exemplo, as religiões orientais, budismo, shintoísmo, tudo esse prefixo ismos aí, que tem das tradições orientais, eles negam essa divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que são três pessoas diferentes com a mesma essência, natureza e propósito de Deus. É verdade. Meus irmãos, a religião islâmica também tem um conceito equivocado a respeito do Espírito Santo, e eles dizem que o Consolador prometido por Jesus é Maomé. Então é coisa totalmente contrária à Equivocada. palavra de Deus, mas é lamentável a gente ver grupos religiosos que se dizem cristãos, né? Como as Testemunhas de Jeová, porque o Jesus das Testemunhas de Jeová é um outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. O Espírito Santo que as testemunhas de Jeová fala não é o Espírito Santo da Bíblia. Então a gente precisa, irmãos, ter muito cuidado, porque as testemunhas de Jeová, eles negam a pessoalidade do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo não é uma pessoa, e muito menos uma pessoa divina. E muito menos uma pessoa divina, eles fazem mutilações em sua Bíblia, sua tradução do Novo Mundo das Escrituras, chama o Espírito Santo de força ativa de Deus, né? Eles, por exemplo, em Gênesis 1 e 2, né? E diz, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, né, sobre as Vai, águas. Magda, Aí ele isso. fala, e a força Força ativa de Deus ativa. pairava. Pois não, professor José. Não, é isso mesmo, a força ativa de Deus que... Ele chama de força ativa Isso. de Deus. Em Atos 2 e 4, quando a Bíblia diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, aí eles traduzem erradamente, assim, intencionalmente para enganar, eles traduzem, e todos foram cheios de Espírito Santo. Ele não diz do Espírito Santo. Ele foi cheio de Espírito Santo, e Espírito Santo com E minúsculo e S minúsculo, porque eles não consideram o Espírito Santo como uma pessoa. Mas nós, irmãos, devemos ficar com o que a Bíblia ensina. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é que o Espírito Santo ficaria conosco para sempre. Ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma das três pessoas que compõem a Trindade. É uma das três pessoas que formam o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Todos os atributos divinos, exclusivos da divindade, que a gente observa que o Pai e o Filho possuem, o Espírito Santo possui. Meus irmãos, vamos caminhando para o final, para a conclusão da nossa lição de hoje. Professor Joseone, suas considerações finais. Só um ponto, pastor Fábio, que a Testemunha de Jeová, na sua tradução, como é uma tradução perversa, como o senhor já bem frisou, eles modificaram, né, 247 versículos da sua palavra. Então, é uma perversão total. Então, somos gratos, pastor Fábio, pela uma lição maravilhosa. Trata a respeito do Espírito Santo, que está conosco, até estivermos aqui na terra, mas sabemos que ele nos ajuda
na nossa caminhada, nos ajuda no nosso fortalecimento espiritual e sabemos que nós cremos nisso. Pai, Filho e Espírito Santo com a mesma essência. Esta é a nossa doutrina e é uma doutrina bíblica, então somos gratos a Deus por isso. É verdade, meus irmãos. A Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. O importante é o que a Bíblia ensina a respeito do Espírito Santo. A nossa pneumatologia tem que ser baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, corretamente interpretada, como ela é, sem mutilações e sem intenções de enganar ninguém. E a gente vê que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina que possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua atenção, pela sua audiência em mais um programa Evidência Síntese Podcast. Professor Joseone, muito obrigado pela sua companhia. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. E lembre-se, irmãos, que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.